muito obrigada a todos pela presença. Estou muito feliz em trazer para vocês essa temática, que é um assunto pouco falado. Depois eu vou explicar por que ele é tão pouco falado. Mas, aos que não me conhecem, né? Eu sou a professora Cláudia Lana, aqui da Link Education, há muitos anos. E eu sou fisiologista clínica do exercício. De uma forma resumida, fisiologista clínica do exercício, com formação no Brasil, formação nos Estados Unidos, formação na Rússia. E eu venho estudando como especialista da saúde há um pouco mais aí de 25 anos. E dentro da minha formação e todas as especializações, eu sempre tive paixão pela área da reabilitação ou pela área da promoção da saúde, tanto na prevenção de doenças quanto no tratamento dessas doenças, contribuindo com a área da saúde. E nós, como fitness trainers, nós podemos ter essa forma de trabalho, né? É claro que a grande maioria da população nos procura por fins estéticos, a grande maioria, né? Uma busca estética, mas em todos nós conseguimos reconhecer também a necessidade do trabalho na área da saúde, né? Quer seja para a manutenção da saúde, ou quer seja também para a prevenção, o tratamento de doenças, definindo maior longevidade. De uma forma especial, né? Por que essa temática fibromialgia e o que eu tenho em relação à fibromialgia, e de uma forma resumida, eu poderia dizer o seguinte: eu ainda sou, né? Eu espero que tenhamos mais profissionais no futuro, mas no Brasil eu sou a única fisiologista do exercício clínico, especialista em fibromialgia, com certificação internacional. Então, eu tenho um mestrado no Brasil, Estados Unidos, especialização na Rússia, e sou premiada internacionalmente, né? Recebi 2 prêmios já em Nova York pela minha atuação profissional. Então, eu espero que essa formação e esse reconhecimento, né, da mídia, da sociedade e dos inúmeros casos também que eu tenho atendido, contribua um pouco na formação de vocês e abra o olhar para a fibromialgia. Eu trouxe a temática atividade física porque nós temos apenas 1 hora. Eu sonho um dia vocês falarem, eu quero saber mais, e nós podemos criar cursos sobre exercício físico para fibromialgia. Mas hoje é o momento de falar o que é fibromialgia. Poucos sabem, embora ela seja tão presente na nossa sociedade. Então, eu penso que muitas pessoas também não se inscreveram, porque do tipo, eu não sei o que é fibromialgia, né? Mas a fibromialgia, ela acontece com mais frequência do que imaginam, e é um grande mercado. Então, se você pensa ter um conhecimento especializado, se você gosta da área da saúde e se você quer aumentar o seu ticket médio, né, aumentar a sua hora de trabalho, vale a pena investir, vamos chamar nesse nicho de mercado. Então, hoje eu estou falando já com os profissionais, né? Então, nós estamos pensando em aumentar o nosso faturamento de forma ética, de forma justa e honesta com o nosso cliente, com conhecimento. Então, no Brasil, apenas eu sou especialista para falar nesse assunto, né, e que tenho não somente a teoria, base teórica, mas também eu trabalho com fibromialgia desde o meu mestrado, né, de 2004. Então, já são praticamente 20 anos trabalhando nessa área de conhecimento e com publicações nessa área também. Mas, afinal, o que é fibromialgia? A fibromialgia não é literalmente eu definir que fibra muscular, fibra de fibra, mio de músculo, né? Seria fibra muscular e algia de dor. Não é somente isso. Não é somente eu definir uma pessoa que tem uma dor muscular, logo tem fibromialgia. A fibromialgia continua sendo um mistério para nós cientistas, para nós fisiologistas, para os médicos, para os reumatologistas, para todos os profissionais que se interessam e que se importam com o sofrimento humano e que querem melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas portadoras de fibromialgia. Para um pequeno conceito histórico, só para situar vocês, a fibromialgia ela já vem sendo estudada há muitos anos, mas a forma como ela vem sendo estudada mudou ao longo dos anos. Então, antigamente, né, vamos colocar aí no século XVIII, os médicos começaram a observar que havia uma presença grande de mulheres que reclamavam de dores, e essas dores, por exemplo, elas iam a uma consulta médica regular, né? Elas iam a uma consulta médica reclamando uma dor no estômago.
Depois, na próxima consulta, já não era mais o estômago, elas estavam reclamando de uma dor intensa, uma dor de cabeça muito forte. E aí, numa outra consulta, elas estavam lá reclamando de insônia. Os médicos começaram a observar que uma mesma mulher buscava um médico para motivos de consulta diferentes. Começaram a entender, mas o que está acontecendo? E aí, alguns primeiros cientistas, médicos cientistas que se importavam, começaram a pensar, bom, existe um perfil, então, de mulheres que não tem uma dor, não é uma doença exclusiva, dor de cabeça, dor no estômago, dores relacionadas ao sofrimento relacionado à menopausa. É uma dor que, entre aspas, anda pelo corpo todo. E aí foram estudando, 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 até que uma vez um psicólogo teve um olhar diferente, mais holístico sobre essa mulher, sobre esse perfil de mulher. E conversando, de uma forma resumida, conversando com essas mulheres, ele conseguiu entender que a maior parte dessas mulheres, elas relatavam da mesma forma o sofrimento. E elas relatavam assim: ninguém acredita em mim. A minha família fala que eu estou falando mentira. A minha família me chama de mentirosa. A minha família me chama de preguiçosa. Porque eu não tenho energia para arrumar uma casa. Eu não tenho energia para as minhas tarefas, eu não aguento cuidar da família e dos filhos, eu sinto dor o tempo todo, eu só quero ficar deitada, eu só quero ficar dormindo. Mas por mais que durma muito, eu continuo com sono, eu continuo triste, eu continuo com dores. Então essas mulheres passaram a ser chamadas de Maria, né? Que é a Maria das Dores. Maria das Dores, porque ela só reclamava de dor. Ela falava o tempo de dor. E ela reclamava também que ninguém acreditava na dor dela. Os psicólogos começaram a entender que isso não era uma doença, mas era algo comum a um perfil. E eles começaram, então, a classificar não como doença, mas como síndrome. E a fibromialgia, então, hoje, até hoje, ela é entendida como uma síndrome. Então, é importante nós sabermos que nós, fitness trainers, não podemos trabalhar doenças, mas nós, fitness trainers, podemos e devemos trabalhar as síndromes. E a fibromialgia é uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que surgem, mas que não tem uma etiologia, né, uma etiopatologia, não tem uma origem conhecida, não se sabe nexo causal. Exemplo, uma doença, pressão alta, é uma doença, porque eu sei que a causa é a pressão elevada. Diabetes é uma doença, porque eu sei que a causa é o excesso de açúcar no sangue. Né? Isso é doença, quando eu sei o que causou. Síndrome é quando eu vejo sinais e sintomas, mas eu não sei de onde está vindo. Pode estar vindo de vários mecanismos biopsicossociais. Então, a fibromialgia ela é uma síndrome. E ela, por ser síndrome, ela não tem sinais e sintomas bem definidos. Portanto, hoje ela é definida como síndrome que provoca, ou seja, a mulher sente dor da cintura para cima, da cintura para baixo, na parte da frente do corpo e na parte de trás do corpo. Ou seja, no corpo todo, por dentro e por fora. E como eu vou saber se a pessoa que está me falando que tem dor no joelho, dor de cabeça, insônia, se é fibromialgia ou se é algo pontual? E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Mas antes de falar sobre ela, eu preciso situar vocês contra a epidemiologia. Quanto de vocês são especialistas em fibromialgia? Nenhum, somente eu, no país inteiro. Mas quantas pessoas com fibromialgia tem no Brasil? 3 milhões e meio. Eu não dou conta de atender 3 milhões e meio de pessoas. Não dou. Ninguém dá. Então, é um mercado aberto para atuação profissional. Não tem profissionais qualificados ainda, né? E essa é a proposta de mostrar para vocês esse mercado, com muitas pessoas já precisando. No mundo, 100 milhões, mais de 100 milhões, né? 105 milhões. Isso porque eu estou falando de mulheres. Mais de 100 milhões de clientes aguardando o seu trabalho. Porque elas precisam do fitness trainer que entende de fibromialgia, mas ainda não existe o fitness trainer, né? Não temos no mercado. Não há essa formação ainda, né? Basta ser mostrando para vocês o potencial de mercado. E, como vocês sabem, vou contar para vocês algo assim, só para você entender como isso é importante.
Quando nós estamos doentes, por exemplo, sua mãe está doente, seu filho está doente, você paga o preço que for para tratar essa pessoa. Né? É um mercado onde que não é o valor da hora-aula, hora de trabalho, é o mercado do tratamento, da sessão que gera uma solução para um problema. Então, é um mercado onde você tem um preço diferenciado. Entenderam? Vale a pena. Para quem gosta, você tem que ter paixão. Mas mercado tem. Aqui eu trouxe o número de mulheres, mas por que que tem mulheres e não tem homens? Homens não tem? Homens têm também. Só que a cada 10 pessoas portadoras, vou chamar de portadoras, eu não gosto da palavra portadoras, mas 10 pessoas com fibromialgia, 7 são mulheres. Tem estudos que mostram que de 7 a 9. Então são menos homens. E os homens que são? Não, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, não tenho. Os homens são mais resistentes por uma questão cultural até. Né? Então, estatisticamente ou epidemiologicamente, a gente tem uma relação de 7 mulheres e um homem nesse grupo de 10. Aí haverá variação de 7 a 9 mulheres. Então, é um mercado bem específico para mulheres. Inclusive, ao longo da história, não é para esse ano ou para esse século. Né? Ao longo dos séculos, nós temos observado esse comportamento. Como eu vou saber se a minha cliente ela é portadora de fibromialgia, ou se ela pode ser portadora de fibromialgia, ou se não, é só uma coincidência porque eu abri meu olhar? Existem sinais e sintomas que são clássicos. Então, eu trouxe para vocês aqui os que são muito comuns em portadoras de fibromialgia, para acender o seu alerta, seu ponto de atenção, para poder ajudar essa pessoa. Então, é como se nós buscássemos, sentássemos com um grupo de pessoas com fibromialgia, fala um pouquinho sobre como é você. E a gente vai ouvindo e vai entendendo. Isso foi feito ao longo dos anos, né? Aqui resumindo. Então, as pessoas com fibromialgia, elas são perfeccionistas. Elas querem tudo muito bem feito. Por outro lado, elas querem tudo mesmo muito bem feito. Então, são as pessoas que querem, existe uma expressão assim, abraçar o mundo com as pernas. Elas querem fazer tudo. Então, é uma pessoa que tem um perfil que ela só diz sim. Ela não sabe dizer não. Ela diz sim para o chefe, para o marido, para os filhos, para a colega, para a vizinha. Você pode cuidar dos meus filhos? Posso. O marido posso, posso. Ela nem pode. O dia só tem 24 horas e ela pega tarefas para 30, 38. Então, ela se acumula, porque ela não sabe dizer não. Ela não pode dizer, olha, esse é meu momento de descansar. Hoje eu não posso fazer isso por você. Elas não dizem não. Esse é o perfil do fibromialgico. Então, ela é perfeccionista e, ao mesmo tempo, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo e quer que tudo seja bem feito. Então, ela se exige demais. Ela se cobra. Errar, não pode errar. Tudo dela tem que ser perfeito. Ela tem que ser a melhor em tudo. Mas, como diz aqui, olha, ela diz sim para todos, mas nunca para ela. Hoje eu vou descansar. Não, não posso. Antes de descansar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar a casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer marmita, eu tenho que preparar a semana, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ela não se permite descansar. Ela não tem uma boa relação com ela mesma de autoestima. Nunca tá bom. Eu nunca vou conseguir o que eu quero. Não, não, isso não é para mim. Não, não. Aí eu não vou naquela festa porque eu sou muito feia. Eu não tenho roupa para ir. Ah, não. Todo mundo gosta de todo mundo, ninguém gosta de mim. Lá na igreja, todo mundo, né? O pastor falou com a minha amiga, nem falou meu nome. Então, ela está sempre com a autoestima baixa, sempre o outro é melhor que ela, e ela sempre faz o melhor que ela tem para o outro. Comece já a vislumbrar pessoas assim, para o outro é sempre o melhor dela, mas para ela, não, ela não merece, né? Ela sempre procura também elogios, ela tem constante necessidade de elogios, é uma forma dela gritar a atenção. Então, ela faz tudo de melhor para poder receber elogios. Ela tem uma carência muito grande de elogios. E como ninguém consegue elogio o tempo todo, né? Então, ela se frustra com frequência, pensando que ela não é o melhor. E, por questões biofisiológicas, ela sofre de depressão, por inúmeros motivos que nós vamos visualizar aqui. Mas ela sofre de depressão. Ela sofre de ansiedade.
E essa ansiedade não apenas o transtorno de saúde mental, mas também fisiológica, que é onde a gente vai conseguir atuar. É uma característica comum das mulheres que têm síndrome do colo irritável, né? Elas têm diarreia constante ou intestino preso. O intestino não funciona bem. Como nós falamos, a maioria são mulheres. E o mais interessante, a fibromialgia, ela está muito relacionada à posição social, ao quanto de dinheiro. Quanto mais pobre, mais doente. Porque ela não consegue ter tudo perfeito e lindo como ela quer, ela não tem acesso a serviços de saúde, ela não tem acesso à atenção médica, e a falta de acesso aos serviços da saúde piora, né? Agrava o quadro de fibromialgia, porque ela se torna ainda mais vítima da sociedade e dela mesma. Tadinha de mim, eu não tenho um remédio. Eu tô com dor de cabeça, não consegui esse remédio, não consegui esse remédio, não consegui essa atenção. Eu trabalhei com um grupo de fibromialgia, com vários grupos, mas teve um grupo de fibromialgia muito específico de um certo estado do nosso país, sem citar esse estado, mas era muito característico das meninas irem para a UPA, Unidade de Atendimento de Emergência, diariamente, diariamente, diariamente. Gente, eu tô aqui na UPA, gente, eu tô aqui na UPA, gente, eu tô aqui na UPA, gente, eu tô aqui na UPA. E eu ficava pensando, mas por que na UPA todo dia reportar que está na UPA? E a gente vê em relação à literatura que é isso, assim, olha, gente, eu estou aqui na UPA, né? É uma necessidade de atenção. Para que você tem? Ai, menina, eu estou com uma dor de cabeça. Ai, menina, eu estou sofrendo. E na cabeça delas, o sofrimento é real. Na cabeça delas. E esse é o maior ponto da fibromialgia. Porque essas mulheres, elas costumam ter uma dor de cabeça. Vou falar da dor de cabeça, pode ser qualquer outra dor, mas a dor de cabeça, ela é clássica. Elas têm uma dor de cabeça intensa, tão forte, mas tão forte, que muitas das vezes, muitas, a grande maioria das vezes, elas vão para ser medicadas e têm a necessidade de usar morfina. E elas passam a ser dependentes da morfina para tirar a dor de cabeça. Só que quando vão fazer exames médicos, exame de imagem, ressonância, ultrassom, eletro, qualquer tipo de exame, elas não têm nada. A característica da fibromialgia, a identificação da fibromialgia é muito difícil, porque nos exames médicos não aparece nada. Ela sente dor forte no estômago, cólica, dor de cabeça, dor nas articulações, cansaço, falta de força, falta de energia, insônia, dor renal. Elas apresentam todo e qualquer tipo de doença, mas quando vão fazer exames médicos, elas não têm nada. Por isso que a família fala, e tá escuro. Você veio do médico, não deu nada, por que você está doente? Você está falando que você está doente? Você não está falando que está doente, não, né? E começa essa discussão. É comum nos lares dos fibromialgicos chamá-las de mentirosas, porque a família se respalda no que o médico falou. O que o médico falou que você tem? Eu não tenho nada. Então, você não tem nada. Pronto. Mas ela tem. É uma síndrome. E é uma síndrome com base no eixo psico-neuroimunidócrino. Tem muito de psicológico. E a dor dela é real para ela, mas não surge nos exames. Por isso que a família chama de preguiçosa. Se vocês conversarem com pessoas fibromialgicas, todas vão falar: meu marido, meus pais, minha família me chamam de preguiçosa. Preguiçosa é algo comum que elas ouvem há mais de 200 anos. Porque elas não têm energia, não têm vontade de fazer nada, elas são chorosas, elas sofrem o tempo todo. Mas é real a dor delas. É real para elas. Apenas não apresenta, não aparece no exame. Quanto maior a pobreza, quanto maior a falta de informação, maior a intensidade da dor. Porque elas têm a necessidade, elas realmente precisam falar da dor delas, falar do sofrimento delas, mas poucos acreditam. Hoje nós temos, vamos colocar no Brasil, nós temos várias associações de portadores de fibromialgia, várias associações. E a luta delas é pelo reconhecimento da fibromialgia. E elas já avançaram, conseguiram uma carteirinha para mostrar que são fibromialgicas. Por exemplo, fibromialgico não suporta, fisicamente, não suporta ficar 15 minutos em pé. É impossível. Dói tudo, mas dói muito. Elas precisam estar sentadas, então elas precisam de uma carteirinha para não pegar fila,
em supermercado, em banco. Elas não suportam andar por muito tempo, então não pode, por exemplo, no estacionamento no shopping, elas têm que ter um acesso mais próximo da porta, né, da portaria do shopping. Mas elas não conseguiram avançar muito, então a carteirinha delas dá direito ao mesmo direito que o portador de deficiência física, então elas ficam no mesmo quadro, na mesma linha. Elas não avançaram, por exemplo, para aposentar, elas ainda não conseguem com facilidade a aposentadoria, conseguem aposentar, mas não pela fibromialgia. Então, o discurso de dor delas ainda não é muito validado. Então, alguns profissionais, por exemplo, tem médicos que vão abraçar a causa, vai atendê-la como fibromialgica e vai cuidar dela. E tem médicos que vão olhar os exames, olhar para ela e falar assim, ela não tem nada. Tem médicos que falam, isso é frescura. Isso eu tenho depoimentos nos meus grupos que o médico falou, isso é frescura. Então, nós temos um preconceito muito forte da sociedade. E quanto mais ela sofre, maior a intensidade da dor. E, além disso, do preconceito, nós temos um outro problema, que é a falta de conhecimento científico ou de busca pelo conhecimento da fibromialgia por todos os profissionais. Então, eu tive, por exemplo, uma cliente onde ela sentia muita dor de cabeça, fortes dores de cabeça, mas muito fortes. E ela foi ao médico, né? Exame, não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada, e dor, e dor, e dor, e dor, e dor. E depois ela começou a sentir dor no estômago, típico da fibromialgia, né? Que é da cintura para cima, da cintura para baixo, para frente e para trás. Dores nas articulações e tendo muita crise, muita morfina, muita crise, muita morfina. E aí, na região onde ela morava, os médicos não davam mais valor do que ela falava, além da dor de cabeça. Ela resolveu mudar de cidade, né? Buscar médicos de outra região. E quando ela foi buscar médicos de outra região, tipo 5 anos depois, quando ela já tinha esgotado todas as possibilidades na cidade dela, e foi buscar de outras referências, ela tinha desenvolvido um câncer pelo estresse que ela sofreu da fibromialgia. E aí o médico falou, seu câncer é em função da fibromialgia, porque você acumulou muito sofrimento emocional, né? Além do sofrimento físico. Então, nós temos um desenrolar de doenças conectadas com a fibromialgia. De uma forma simples, fibromialgia é muito mais comum do que a gente pensa. Mais comum em pessoas pobres, né, como eu falei, mais comum em mulheres. Mas quando eu vou saber se o perfil dessa mulher é um pouco mais? Geralmente são mulheres sozinhas, são mulheres mães solteiras, são mulheres que têm que ter o cargo de ser mãe, dona do lar, né, cuidar da casa, ou mulheres sozinhas não quer dizer mãe solteira, tá? Tem muitas mulheres que são casadas que elas têm que dar conta da casa, do financeiro, dos filhos, de tudo, até do marido. Vou para trabalhar, fazer alguma coisa que ele não faz nada. Então, são as mulheres sozinhas no sentido de apoio. Muitas dessas mulheres moram com os pais, ou têm uma dependência emocional dos pais. Elas não conseguem ainda se libertar dos pais, né? Então, ou elas são cuidadoras dos pais e do filho, aí sendo mães solteiras. Esse é um perfil das mulheres. Então, elas estão morando na casa dos pais, estão cuidando dos pais, então elas se sobrecarregam, então, ao lado dela, a mulher fica bem separadinho. Ou, quando elas têm o marido, elas cuidam da casa, e se o marido tenta ser o provedor da casa em algum sentido, elas sofrem violência doméstica. Então, elas estão sozinhas do mesmo jeito. Este é o perfil das mulheres fibromialgicas. Então, elas têm uma dependência emocional muito grande, ao mesmo tempo, elas não têm apoio emocional. E tudo isso, o ambiente que ela vive, a forma como ela percebe a falta de atenção, de amor, de carinho, de conexão, isso vai interferir no funcionamento do cérebro dela, não somente na saúde mental, mas na parte bioquímica do cérebro dela. E vai modificar, né? Vamos chamar de remodelar, mas é modificar todo o funcionamento do corpo. Porque o nosso corpo, ele funciona, todas as nossas células trabalham de acordo com a nossa percepção do ambiente. Então, nós temos um eixo funcional que é chamado eixo psíquico, neuro, imune, endócrino. Então, o que eu vejo, o que eu percebo, influencia no meu sistema nervoso, que influencia nos hormônios. Né? Se eu vejo alguma coisa que eu fico feliz, eu libero hormônios de alegria e de felicidade. Se eu vejo alguma coisa que me deixa triste, eu libero hormônios que estão relacionados à tristeza.
Se eu vejo alguma coisa que me deixa nervosa, eu libero hormônios relacionados ao estresse. Isso é com todo mundo. Isso é com o ser humano. Só que a pessoa que vê tudo de forma negativa ou que não tem apoio e que se mais ela já tem uma natureza de ser vitimista, né? Ser vítima de todas as situações, ela faz com que esse eixo trabalhe muito para o lado negativo, né? Para o lado do estresse. E o estresse vai gerar doenças. E uma das mais comuns, que são claras, típica de fibromialgia, é a púrpura por melancolia. São sinais, não doenças, né? Doenças, sinais e sintomas. A púrpura, ela é um sinal. Você já viram a pessoa falar assim, nossa, eu tô com um roxinho aqui, apareceu, eu não sei, não bati em nada. Né? O roxo aparece. Você não bateu em nada, literalmente não bateu mesmo. O roxo, ele aparece de onde? De uma frustração. Sentir uma tristeza profunda, aparece o roxo. Aparece arranhão, aparece vermelho, aparecem marcas no corpo. Então, você observa que a pessoa está tendo roxos, marcas no corpo, e ela não é porque ela bateu, esbarrou, porque bateram nela, é porque essas marcas vieram da alma. A alma fala. A dor da alma fala. Por exemplo, se ela tem essas roxas, né, esses roxos são chamados de púrpura por melancolia. Se é um roxo que aparece na coxa, isso mostra insegurança em relação à vida. Se é um roxo que aparece nas costas, né, entre as escápulas, no lado direito, é um sufocamento, é uma falta de sentido para a vida. A vida perdeu sentido. Aí começa a doer entre as escápulas do lado direito. Então, e ficar roxo. E então, até onde a nossa natureza é tão linda que o corpo fala, né, nas doenças psicossomáticas, e onde surge a doença, está mostrando que a alma está gritando aquele sentimento, aquela emoção, ou o sentimento mesmo, não só a emoção, o sentimento, que tem que ser escutado, que tem que ser tratado. Professora, mas peça um curso de psicologia que é fitness trainer. É porque nós podemos tratar através do mesmo eixo, psiconeuroimunidócrino com atividade física, tá? É só para entender que as relações das emoções dela, eu consigo melhorar através do meu trabalho enquanto fitness trainer. Exemplo, muitas pessoas, tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma, muitas pessoas sofrem de bruxismo, né? Ranger dos dentes. Tem pessoas que perdem os dentes. Tem pessoas que os dentes se afastam, a gengiva sofre. Bruxismo, apertamento dos dentes ao dormir. E quem tem bruxismo vai aonde? No dentista. Parece até óbvio, né? Que o problema é no dente. Não é no dentista. Mas o problema não é no dente. O problema é emocional, é psicossomático e encurtamento muscular. Então, qual é o profissional que melhor cuida do bruxismo? O fitness trainer. Ele só precisa ter o conhecimento de como tratar, mas somente nós conseguimos, né, dentro das nossas áreas. Então, o psicólogo vai ajudar nas emoções, o dentista vai tirar o dente que não deveria tirar, mas ele vai fazer isso, ou vai indicar uma placa que também não resolve. E nós vamos trabalhar o eixo psiconeuroimunoendócrino para que ela não tenha o apertamento. Então, o bruxismo não se resolve na boca. O bruxismo se resolve com exercício físico direcionado ao tratamento e cura. Bruxismo tem cura. Enxaqueca tem cura. Com exercícios corretos. É típico. É do tipo 10 em cada 10. Não é 9 em cada 10. É 10 em cada 10. É típico da fibromialgia ela sofrer de insônia. Insônia é um distúrbio do sono. O distúrbio do sono não é só que ela não consegue dormir à noite, é que ela não consegue dormir um sono reparador à noite. É diferente. Ela pode estar dormindo a noite toda e acorda cansada. Nossa, de novo, mais um dia. Nossa, ai, gente. Ai, tanta coisa para fazer nessa casa. Ai, meu trabalho. Ai, tanta reunião para fazer. Ai, tudo tá ruim porque não tem energia, não tem disposição. O sofá tá melhor do que qualquer coisa nessa vida. A cama tá melhor do que qualquer coisa. Não tem energia. Então, a insônia não é só não dormir da hora. Elas também não dormem, mas também não tem qualidade de sono. A insônia está altamente relacionada à fibromialgia. Quem tem fibromialgia tem insônia.
Nem todo mundo que tem insônia tem fibromialgia. Mas se a pessoa tem insônia, tem bruxismo e é mulher, você já pode direcionar para uma linha de que ela é portadora de fibromialgia. Fadiga constante, já falei, mas reforçando. Fadiga constante é típico da fibromialgia. E agora chegamos no fitness trainer. Por quê? O que causa fadiga? O que causa a fadiga constante? Basicamente, dois fatores só da nossa área, tá? Dois fatores só, que são encurtamento muscular e mitocondriopatia, né? Um baixo número de mitocôndrias na atividade celular de geração de energia, da ATP, e encurtamento muscular. Então, quando você faz uma avaliação de exercício, agachamento aéreo, avaliação de flexibilidade, qualquer avaliação, que você observa que tem encurtamento muscular, você já pode falar com ela, então você tem bruxismo, dor de cabeça, tem problema no joelho, porque é tudo relacionado. Fadiga muscular. Então, nós somos o profissional, não vou falar que é o melhor do mundo, né? Porque sempre temos que respeitar e atuar em conjunto com a equipe multidisciplinar, mas nós somos o profissional pilar para trabalhar na fibromialgia. Porque nós sabemos tratar o encurtamento muscular, alongando as cadeias, diminuindo o gasto energético de repouso, e nós sabemos aumentar tanto o número de mitocôndrias quanto a atividade mitocondrial. Quem mais faz isso? Ninguém mais faz isso. Nós fazemos. É a nossa área, é o nosso mercado. Então, nós temos o mercado todo nosso e as pessoas não estão atuando, os profissionais, por falta de conhecimento, não por falta de cliente. A dor de cabeça, ela é 10 em 10 também, né? Todas as pessoas com fibromialgia têm dor de cabeça. De uma forma resumida, se você conhece uma pessoa, ela é mulher, perfeccionista, está sempre cansada, com pouca energia, reclamando de dores o tempo todo, só que essas dores são alternadas. Tem dor de cabeça, não dorme bem, tem fadiga e tem bruxismo, ela tem fibromialgia. Fibromialgia não é uma doença que leva à morte. Fibromialgia é uma síndrome, um conjunto de sinais relacionados. Então, quando a literatura fala que tem 3,5 milhões no Brasil de pessoas com fibromialgia, é o que conseguiram identificar porque tem poucos profissionais fazendo avaliação diagnóstica. Porque quando nós tivermos mais profissionais, nós vamos encontrar isso 3, 4, quem sabe 10 vezes mais. Porque se você conversar com um grupo de 10 pessoas e perguntar das 10 quem dorme bem, eu creio que você vai encontrar 2, 3 no máximo, com qualidade de sono. A nossa sociedade exige um tipo de estilo de vida, né, que impede uma qualidade de sono, por N fatores. Então, muitas pessoas têm fibromialgia, poucos sabem, porque não é uma doença terminal, não é uma doença crônico-degenerativa, mas é uma síndrome que impacta na família, na produtividade. Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou conseguir trabalhar. Se eu estou sem energia, eu vou fazer o trabalho que eu sou obrigada, mas aquele que não dá para deixar passar, porque que deixar, eu deixo. Né? Então, isso tem impacto na produtividade, na família, porque se eu estou com dor de cabeça, eu não quero conversar com ninguém. Se eu estou com dor de cabeça, eu não quero fazer os serviços da casa. Se eu estou cansada, eu vou fazer o serviço mínimo da casa. Se eu estou deprimida, eu não estou nem aí se minha casa está arrumada, mal arrumada, eu quero ficar quietinha no meu canto. Então, isso influencia não apenas na qualidade de vida da pessoa, mas de todos que estão ao redor, quer seja família, quer seja trabalho. Isso gera impacto emocional, social e financeiro. Quantas pessoas não sofrem de intestino preso ou diarreia? De forma resumida, é uma desbiose intestinal que nós cuidamos. E se nós cuidarmos com nutricionista, é sucesso total. Mas nós cuidamos porque nós aumentamos a atividade mitocondrial. E nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro, na verdade, né? O intestino é quem manda no cérebro. Então, se eu tenho uma atividade mitocondrial melhorada pelo exercício físico, melhora o intestino. Melhorando o intestino, melhora o cérebro. Melhorando o cérebro, acaba com o fibrofog. O que é o fibrofog? É aquele... O que eu estava falando mesmo? Menino do céu, aquela... A menina, aquela que foi no casamento do... Já viram pessoas assim? Que dá uns brancos?
Os brancos são fibrofog. Quem tem fibrofog? Quem tem fibromialgia? Ai, ai, ai. Então eu tenho, porque eu tenho branco. Se você tem branco, você tem fibromialgia. Não tá lá, tá aqui no nosso dia a dia. Se você começa, se você. Onde que eu coloquei meu celular? Você viu meu celular? Onde que eu coloquei meu celular? Se você tá nesse nível, fibromialgia. Se vai contar uma história e esqueceu no meio do que você estava falando, fibromialgia. Se você vai contar a história e não lembra o nome das pessoas, fibromialgia. Os meus alunos que vão estudar para a prova e não conseguem decorar a matéria, fibromialgia. Fibromialgia é comum. Não é um fantasma, nem está longe de nós. Se você está cansado, se você não dorme bem, se você tem diarreia mais de 3 vezes por semana, mais de 3 semanas seguidas, o intestino preso mais de 3 dias seguidos na semana, por mais de 3 semanas, se sua memória não anda bem, se você tem uma visão negativa da vida, se você se acha muito feio, se ninguém gosta de você, fibromialgia. Mas e aí? Como nós podemos melhorar? Melhoramos. E o impacto do nosso trabalho é maravilhoso, porque nós ajudamos a pessoa e imediatamente, consequentemente, ajudamos a relação dela na família e isso melhora tudo. E aí, atividade física ou exercício físico? É claro que primeiro eu tenho que começar a tirar do sofá e da cama, então atividade física. Orientá-la para se movimentar, mas exercícios físicos somente com um bom programa de design. Não é qualquer exercício físico. Quando começar e quando começar? Já ontem, antes de ontem. Quem é portador de fibromialgia tem que começar o mais rápido, porque se ela esperar melhorar para começar, ela não vai melhorar. Porque ela é uma síndrome que se mantém diariamente, não tem folga. A folga é na dor. Ai, hoje eu estou tão cansada. Aí amanhã, menina, o estômago tá inchado, não sei o que deu. Aí no outro dia, ai, meu joelho tá estranho. A dor só anda, tá? A dor só anda, todo dia tá reclamando de alguma coisa. E é real, porque é psicossomático. Se ela fizer exame, não tem nada, mas é real. E o pior, eu costumo falar que é pior, porque na percepção do fibromialgia é muito maior do que realmente é. Então, uma dor de cabeça, que todo mundo é dorzinha de cabeça, para ai, não fala. Ai, não fala, tá falando alto demais. Porque para ela é tudo. Meu som é aumentado, a luz é aumentada. Desliga essa lâmpada. Ai, essa luz está muito forte. Realmente é tudo muito aumentado, porque ela é extremamente sensível. E é real. Tá? É real. Quando a gente vê as mulheres, né, chegando precisando de morfina, é real. O médico não acredita, porque o exame não mostra alteração de nada. Nada que justifique aquela dor de cabeça. Mas ela precisa, porque é real. Elas não são preguiçosas. Elas não inventam as dores. Acontece. E como trabalhar? No dia de dor. Porque vai doer todo dia. Não tem dia de melhorar. Agora, qual treino eu vou trabalhar? Então, eu indico a vocês que procurem, né, conhecimento, especializar-se na área, porque não é qualquer treino, não é de qualquer forma. O fibromialgia, ele não pode ser lançado para fazer um treinamento, né? Hoje a gente estava lá em grupos especiais, né? Fibromialgia é mais especial que os grupos especiais, porque ele não pode fazer qualquer ficha que seja pré-programada. Né? Para cada caso, literalmente é um caso. Eu tive eu sou a única, como eu falei, a única fisiologista especialista e eu tenho patente sobre o meu trabalho. Né? Inclusive, se vocês quiserem trabalhar na área, precisam da minha autorização de patente para poder trabalhar. Então, eu tenho patente nessa área. Então, eu tinha clientes que chegavam na minha clínica e que falavam, eu perguntava, né, como você está hoje? Eu estou com muita dor. Ah, então, seu treino é o A, por exemplo. E hoje? Não, hoje está tudo bem. O seu treino é o B. E hoje? Ah, estou dando essa parte, seu treino é C. Você precisa de diferentes program designs para diferentes momentos como ela vai chegar. Quando a gente fala, então, qual a modalidade de treino? Depende do dia que ela está. Quais são as variáveis essenciais? Você tem que cuidar minuciosamente. Como fazer a periodização? De forma literalmente personalizada por dia e intensidade da dor.
Mas, de forma resumida, para abrir os caminhos, eu diria o seguinte: no Program Design, você vai estruturar para alívio das dores e para melhora dos quadros de insônia, né, de fadiga, de fibrofog, para redução da dor mesmo, para melhora da autoestima. Nós sempre devemos começar ali priorizando cadeias musculares e mitocôndrias. Então, você faz um trabalho conjunto, melhora o alongamento das cadeias musculares através de um trabalho de rotas miofaciais, e juntamente com as rotas miofaciais, você trabalha a mitocondriopatia, aumentando o número de mitocôndrias, né, o volume de mitocôndrias por célula, e também aumentando a atividade mitocondrial. Então, eu preciso trabalhar as rotas miofaciais, das encurtadas primeiro para as menos encurtadas, e, ao mesmo tempo, elevar o número de mitocôndrias. Essa é a minha prioridade. É completamente diferente dos outros clientes, vamos chamar comuns, né? Que não são fibromialgicos. Essa é a minha prioridade. Daí, o meu segundo pensamento é: qual a intensidade? Qual a duração? Qual pausa? Quais exercícios? Isso depende do nível de dor, né? Quanto maior a dor, menor a intensidade. Quanto menor a intensidade da dor, maior a intensidade do exercício. Então, tem treinos, por exemplo, que vão durar 5 minutos. A sessão vai durar 5 minutos e vai ter um retorno maravilhoso para ela. Tem treinos que você vai conseguir trabalhar 15 minutos. Mas não tem treinos que você trabalhe 30 minutos. Nenhuma suporta 30 minutos. É muito, 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 muito. Então, quando eu falo iniciante, né? Você está trazendo ela para o seu trabalho. É 5 minutos, 10 minutos. Quando está treinando há muito tempo, digamos 3 meses, elas já conseguem fazer 15 minutos. Então, é um universo completamente diferente, né? Você já parou para pensar que uma sessão do seu treino dura 5 minutos? E que esses 5 minutos bem trabalhados, que são as rotas miofaciais e a mitocondriopatia, vão gerar uma melhora da saúde dela e que com pouco tempo, né, com 3 meses, ela já vai estar conseguindo fazer 15 minutos? 15 minutos para você parece pouco, mas para ela é 3 vezes mais do que ela conseguia. Bom, então, se você não sabe prescrever os exercícios, comece incentivando atividade física, para ela movimentar o corpo. Mas cuidado com as intensidades, que, por exemplo, movimentar o corpo não pode ser movimentar demais, porque por elas terem mitocondriopatia, o limiar de fadiga é muito baixo, elas se cansam muito facilmente. Então, e não estou falando de pessoas obesas, tá? Tem mulheres extremamente magras, fibromialgicas, temos obesas, não tem a ver com composição corporal, e sim com a funcionalidade. Resumindo e fechando, se você conhece alguém que dorme mal, que a memória já não está muito boa, que se cansa muito, que amanhece cansado, está sempre cheio de dores, essa pessoa ela pode ter fibromialgia. Quem faz a avaliação? O reumatologista. Hoje nós temos alguns fisioterapeutas especialistas, nós temos aqui na sala, né, hoje aqui presente, um fisioterapeuta especialista nessa área, que é o Dr. José Socorro. Obrigada pela entrada aqui, me senti-se responsável pelo tema, né? Porque ele é um dos poucos também especialistas em fibromialgia e que pode fazer os laudos. Então, reumatologistas especialistas nessa área, que são raros no Brasil, você precisa, né, do laudo deles para depois começar a trabalhar. E se você gosta dessa área, se você tem amor pelo ser humano e gosta desse momento de recuperar, de ajudar a vencer, de superar as dificuldades, o mercado é gigante.